Ontem, naquele vídeo gravado nas dependências da Polícia Federal, num tom mais ameno, ele fez um discurso que foi visto por integrantes da segurança pública que acompanharam a prisão dele, com quem a gente conversou ontem à noite, uma forma de atenuar a situação, de distensionar a situação. Só que mesmo após a divulgação daquele vídeo, você observa que não houve uma resposta direta pelos manifestantes. É como se cada um estivesse ali por si. Né? Ainda que dissessem em seus discursos que o objetivo era protestar contra a prisão do indígena, apesar da divulgação do vídeo, apesar até de um momento em que o advogado deste indígena chega aos manifestantes e conversa, não houve ali uma dispersão destes manifestantes. Estava, de alguma forma, ainda que a gente tenha visto cenas explícitas de desordem, havia alguma combinação ali entre os manifestantes e ainda não se sabe o nível de comunicação que eles estavam recebendo de fontes oficiais, de autoridades que possam ter feito aí um tipo de vistas grossas ao que estava acontecendo. Ontem a gente ouviu o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, o futuro diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, passando a impressão de que, mesmo antes de assumir, essa equipe de segurança do novo governo já enfrentou a sua primeira crise, o seu primeiro teste de fogo sobre como reagir em situações assim. Mas a gente não está no governo Lula, a gente está no governo Bolsonaro. E o atual comando, tanto das polícias quanto da direção da PF, é o de agora, não é o de 2023. Ao mesmo tempo, houve um apagão de autoridades aqui da Esplanada, em que durante muito tempo a gente, por meio de repórteres, analistas, produtores, tentamos contato com o Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, todas as ordens aqui, e a informação era que Exército não havia sido contactado porque havia expectativa de que os órgãos de segurança locais contornassem a situação. E o Ministério da Justiça veio mais de hora depois se pronunciar por meio das redes sociais, né? Ontem eu até falei isso, ninguém estava alheio à situação, estava todo mundo assistindo, seja aqui pela CNN, em outra emissora de televisão ou pelas redes sociais. Ninguém estava deixando de saber o que estava acontecendo aqui no centro da capital. E aliás, né, Basília, era possível prever que algo assim pudesse acontecer, né? Ninguém podia garantir que ia acontecer, mas que a chance era enorme, era enorme. Eu estava dizendo aqui mais cedo, Basília, você tocou para mim no ponto mais importante, que é o seguinte: esse evento de ontem, ele vem sendo paulatinamente construído, né, ao longo de 4 anos, não é? Porque em 4 anos o presidente Jair Bolsonaro vem colocando em descrédito a justiça eleitoral, dizendo que precisa do voto impresso, que ele ganhou no primeiro turno em 2018, que o Aécio ganhou da Dilma em 2014. Então, ele e líderes que o acompanham, políticos, influenciadores digitais, vão introduzindo na mente das pessoas a sensação e a percepção, que passa a ser certeza, de que eles estão sendo alvo de um golpe, né? De que o voto deles está sendo direcionado para um outro candidato, que não para o candidato que eles gostariam de votar, Jair Bolsonaro, que é alvo de um grande conluio internacional nessa luta que ele estabelece contra o sistema. É claro que tudo ficou muito mais grave depois do dia 30, quando a derrota foi confirmada. Primeiro porque o presidente em nenhum momento admite a derrota, em nenhum momento ele admite a derrota. Permanece em silêncio boa parte do tempo e quando aparece, diz frases que parecem querer dizer alguma coisa e para quem está alucinado na frente de um quartel, efetivamente diz, né, Basília? Porque o jogo ainda não terminou, a derrota ainda não é certa, porque Deus sabe de tudo, porque a liberdade isso, porque a liberdade aquilo, e as coisas explodiram ontem, felizmente, sem ninguém ferido e sem ninguém morto, pelo menos daquilo que a gente sabe até agora, né? Mas o silêncio do presidente Jair Bolsonaro, desde que perdeu a eleição no dia 30 de outubro. E ontem, né,
uma postura aparentemente complacente do Ministério da Justiça, da chefia da Polícia Federal. Aliás, eu deixo espaço aqui aberto para o ministro Anderson Torres, para o atual delegado-geral da Polícia Federal, se quiserem falar, desmentir essa informação. Não estava o ministro em restaurante nenhum, estava num gabinete de crise acompanhando o que estava acontecendo. Por que não apareceu ontem para falar? Por que o chefe da Polícia Federal não apareceu ontem para falar? O espaço está mais do que aberto e não sou eu quem abro esse espaço aqui, porque o espaço não é meu. A CNN tem uma tradição democrática de ouvir todos os lados. Então, o que a gente quer é entender se o Gabinete de Segurança Institucional do general Heleno não sabia do que estava acontecendo. Por que as Forças Armadas toleraram por tanto tempo acampamentos e toleram na porta dos quartéis? Será que as Forças Armadas, o Exército, toleraria um acampamento de grevistas na porta do quartel por mais de um mês? Sindicalistas, sei lá, exato, metalúrgicos, jornalistas. Será que eles tolerariam manifestações de torcedores de futebol na porta dos quartéis, de mães que não conseguem matricular seus filhos nas escolas? Fatalmente não passariam tanto tempo ali, minha gente. Haveria, no mínimo, uma negociação para que a manifestação fosse para outro canto. E muito dessa gente que ontem tentou invadir a sede da Polícia Federal estava acampada na porta do quartel-general do Exército em Brasília. E isso tem de ser esclarecido, porque nós estamos falando de autoridades constituídas que têm um dever com o país, com o Estado, e não com o presidente de plantão.